Vindo de tudo que a gente produziu até agora, falando de racismo lá, racismo cá, depende do seu referencial também, eu queria te perguntar sobre um termo, um tema que está muito em alta ultimamente, que é o colorismo. O que é esse colorismo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Colorismo, o termo em si, a gente pode ver como o sistema da cor, né? É uma forma de se organizar a sociedade, se pensar a sociedade em termos de cor da pele. Então, o colorismo e o racismo estão intimamente relacionados, né? O negócio é que o colorismo é mais é uma das nuances do racismo. Então, o que seria? Como a gente pode ver isso? Pode ver isso historicamente e geograficamente, né? De onde surgiu o colorismo? Surgiu do contato desigual entre os colonizadores europeus e os grupos colonizados nas Américas, na Ásia, na África, e aquele estabelecimento de os colonizadores são brancos, os colonizadores têm mais poder, então a cor mais próxima da cor branca é a cor que vai ter mais poder. Isso é colorismo. E então a gente vê isso, até a maneira de xingar as pessoas não brancas, de usar termos que diretamente se referem à cor da pele. E quanto mais escura, mais a pessoa é discriminada. Então, isso é um lado do colorismo. E, geograficamente, a gente vê variações do colorismo. Então, por exemplo, como eu falei, aqui no Brasil, quanto mais próximo do branco, mais privilégios as pessoas têm. Tanto que, por exemplo, as cotas raciais no Brasil, quando houve toda aquela controvérsia no começo desse século, mas não todo mundo é misturado no Brasil, nem se sabe quem é negro no Brasil, e o movimento negro falava, pergunta à polícia. É, as pessoas que tendem a sofrer discriminação tendem a ter a pele mais escura. Isso não quer dizer que as outras não sofram, mas a probabilidade é maior. E uma coisa interessante também é que nos Estados Unidos, antes de a Corte Suprema estabelecer a lei de separados mais iguais, que era separação legal racial, também se reconheciam gradações de cor lá. Então, nos Estados Unidos não era isso. A pessoa, nos Estados Unidos passou de branco, preto é. Não é assim. Então, historicamente, as pessoas reconheciam as misturas, a sociedade reconhecia, o censo americano reconhecia, se diferenciava branco de negro, de mulato, de um quarto negro, um oitavo negro, etc. Mas aí, depois que a lei mudou, em 1896, na prática, passou de branco, preto é, segundo a lei. Só que os negros, por exemplo, continuaram reconhecendo aquelas gradações de cor. Então, tem uma expressão em inglês da Better Class of Colored People, a classe melhor de pessoas de cor, que eram pessoas mais claras, geralmente descendentes de senhores de escravos que deixaram alguma herança para eles, então eles saíram da escravidão com mais poder aquisitivo do que os outros recém-libertos. E ao longo dos anos, passou de branco, preto é. É? E então, como a gente explica o fenômeno do passing, que era, nessa época de acirrada segregação racial legal, os negros, que eram considerados negros, porque, segundo a lei, uma gota de sangue negro tornava a pessoa negra, isso, mas fenotipicamente a pessoa era branca, a pessoa seria considerada branca em qualquer lugar do mundo, menos nos Estados Unidos, aquela pessoa aí, algumas pessoas passaram a viver como brancas, mas isso significava abandonar a família, sair de onde moravam, porque a qualquer momento alguém podia dizer, não, mas ela não é branca, eu conheço a mãe dela, conheço o pai dela, conheço a família dela.
Então, não se pode nem estimar quantos negros fizeram isso, porque, né, quem fez mudou radicalmente de identidade. E a partir dos anos 80, quando ficou mais forte o movimento das pessoas, entre aspas, mistas, né, mixed race people, nos Estados Unidos, também assim, reconhecendo, por que a gente só vai reconhecer um lado da família? Nós temos dois lados, um lado é negro, outro lado é branco, um lado é branco, outro lado é asiático, o que seja. Então, nós queremos juntar os dois. Então, a ideia de gradação de cor ficou mais acirrada nos Estados Unidos. Mas, mesmo antes disso, as pesquisas, os dados mostram que as pessoas mais claras nos Estados Unidos, os negros de pele mais clara, ganham mais, os salários são mais altos que os negros de pele mais escura. Isso é colorismo. Porque se você for olhar só brancos e negros, os negros vão ganhar menos, mas se olhar dentro do grupo, negros mais claros com negros mais escuros, os mais claros tendem a viver em condições melhores, bairros com mais recursos tendem a ter mais instrução e a ganhar mais. Então, isso existe nos Estados Unidos. Entre os asiáticos, tem a questão dos brown Asians, né, os asiáticos, sei lá, pardos, não sei, mas mais escuros, que são os filipinos, e então existe dentro desse grupo asiático, né, os japoneses, os coreanos, os chineses são mais claros que os filipinos. Então, existe essa diferença. E se vê muito, se vê em Nova York, asiáticos, principalmente mulheres, de luva, antes da pandemia, de luva, de guarda-sol, para não pegarem sol, não pegarem uma cor, porque quanto mais alvo, mais prestígio. E a gente tem um exemplo da Naomi Osaka, né, da tenista, que é filha de haitiano com japonesa, e cuja pele é mais escura, o cabelo é cacheado, e, né, houve casos, né, no Japão de ela ser discriminada, porque é japonesa, mas ela é tão escura. Então, também tem colorismo lá. Na África, existem estudos em países de maioria negra, né, na África, as pessoas usarem produtos para clarearem a pele. Para clarear a pele, e se pode clarear a pele, porque a pele se renova de 28 em 28 dias. Então, por exemplo, se a pessoa fizer um peeling, remove as camadas mais superficiais da epiderme, o corpo produz uma nova camada que vai estar temporariamente mais clara. E só que isso tem que ser feito com cuidado, né? Porque senão a pessoa pode queimar a pele, inclusive pode desenvolver um melanoma, né? Sair lá tirando camadas da pele. Então, isso requer um médico, requer dinheiro. Então, as pessoas que não têm condições de fazer isso, tem pessoas que usam pasta de dente, tem pessoas que lavam o rosto ou tomam banho com água sanitária, e tem até casos na África de pessoas que usaram pilha de se colocar em rádio, abriram a pilha e usaram o que quer que seja o produto que fica dentro de pilha, passar na pele para clarear. E claro que ficaram doentes. Então, eu estou dando esses exemplos para reforçar o ponto de que o colorismo existe né, em todos esses lugares onde houve contato entre brancos e não brancos, ditos não brancos. Mas aí eu penso também aqui no Brasil que tem essa coisa toda da marquinha, né, de pegar sol e olha, meu bronzeado, nossa, fulana, você está muito branca, você tem que pegar um sol, você está sem cor. Isso é um desenvolvimento mais recente, mas eu fico pensando nisso e eu penso que um dos significados latentes dessa coisa da marquinha é como se a pessoa estivesse dizendo: eu estou dessa cor porque eu quero, porque, na verdade, eu sou muito mais clara.
né? Olha aqui, se eu mostrar para você embaixo da minha marquinha, olha como eu sou muito mais clara do que isso. Então, eu acho que no Brasil a gente vê as duas coisas, né? Até porque não é só no Brasil. A partir de um certo momento, o bronzeado se tornou símbolo de riqueza, é só a cara da riqueza, em vez de símbolo de ser trabalhador braçal, né? Então, numa cidade praiana como o Rio, por exemplo, em Miami, Los Angeles, a pessoa que tem marquinha é a pessoa que tem tempo de ir à praia e pegar aquela cor sem se queimar. Mas é uma opção, ao contrário de um trabalhador braçal lá que vai ficar com outras marcas, né? Vai ficar com a marca da camisa, vai ficar com a marca da camiseta, ou então, se for um homem sem camisa trabalhando na obra ou na lavoura, ele vai ficar com a marca, né? Os membros inferiores vão ficar mais claros do que os superiores. Então, mas eu acho que isso tudo está ligado a colorismo.